Olá, salve Maria Santíssima, louvado seja o santo nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, que para sempre será louvado. Eu sou Viviane Ribeiro e este é o nosso canal, A Hora Católica, seja sempre muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos discorrer, nós vamos de uma certa forma nos debruçar sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Lá estão alguns versículos que são usados de maneira solta ou de passagens que são usadas de maneiras errôneas por diversas pessoas que não conhecem ou porque simplesmente ignoram o contexto de toda a palavra. Desta forma, muitas pessoas acabam usando estes versículos soltos para justificar muitas coisas, tanto as suas atitudes quanto às atitudes dos outros. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre este capítulo e vamos entender do que é que eu estou exatamente falando. Enquanto a vinheta roda, você pega a sua Bíblia e abre em São Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, e vamos começar. Bom, já vou colocar aqui os meus segundos olhos, porque sem eles eu não consigo ler absolutamente nada. Bom, sua Bíblia está aberta lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7? Ok, então vamos começar aqui. O versículo 1 do capítulo 7 inicia-se assim: Não julgueis e não sereis julgados, porque no mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vos sereis medidos. Bom, muitas pessoas, elas não aceitam correção. A palavra de Deus diz que quando nós precisarmos corrigir alguém, nós devemos fazer isso de maneira mansa, branda, não é isso? Porém, muitas pessoas acabam misturando as estações. Então, quando você vai corrigir alguém, sempre tem alguém que levanta a mãozinha e fala: a Bíblia está escrito que nós não devemos julgar ninguém. Pera, a Bíblia diz que você não deve julgar, mas julgar é uma coisa e corrigir é outra. Aliás, a correção é obrigação do cristão. Você não vai chamar a atenção da pessoa na frente de todo mundo, não vai jogar pedra no telhado dela, vamos dizer assim. Mas você vai ter o seu momento onde você vai poder corrigi-la de forma mansa, de forma que a pessoa realmente compreenda que está errada e assim tomar uma mudança de postura em relação àquele erro. Nós não estamos falando de julgar alguém. Nós temos aqui na Terra o juiz que é da sociedade, de nós, seres humanos, de nós aqui na Terra. Ele sim julga, mas o julgamento maior e o perfeito é só de Deus. Então, muitas pessoas julgam as outras por questões nem pessoais. Muitas pessoas julgam, apontam pessoas que sequer conhecem simplesmente porque alguém disse, ou porque ela simplesmente acha que aquela pessoa deve ser julgada porque ela é uma ré ou um réu, e a pessoa que acusa, que julga, é o juiz. Então, o que as pessoas costumam fazer por aí é não aceitar correções, e muitas pessoas, usando esta passagem da Bíblia solta, diz que ninguém pode me julgar, só Deus. Sim, Deus no céu e o juiz na terra. Nós devemos corrigir mesmo. E pronto. Essa então é a primeira questão sobre julgar e corrigir, que as pessoas muitas vezes propositalmente acabam misturando aí as estações para justificar muitas vezes
o seu erro. Agora a gente vai pular lá para o versículo 7. Diz assim, ó: Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Aqui nós podemos separar duas coisas. A primeira coisa, quando o nosso Senhor, ele diz que devemos pedir, que devemos buscar, que ele nos dará, muitas pessoas, elas pensam logo que eu devo pedir um carro, eu devo pedir um apartamento, eu devo pedir muito dinheiro, pede de tudo, mas não pede força, não pede inspiração de nosso Senhor, do Espírito Santo, não pede fortalecimento espiritual, não pede força espiritual, não pede para que se eleve espiritualmente. Quando Deus fala isso aqui, não é para você sair pedindo bens materiais, é para você pedir coisas e bens que renderão graças no céu, coisas que vão te fazer pessoas melhores, coisas que vão capacitá-lo para ser uma pessoa melhor, para trabalhar no emprego melhor, para ter assim as suas coisas. Então, muitas vezes as pessoas atropelam, pulam essa questão toda aí e vai pedir a Deus somente um carro. Eu quero aquele carro, eu quero aquele carro, eu quero aquele carro. Eu vou julgar essa pessoa? Não. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Ele diz que a gente tem que pedir para receber. Isso, ele não está dizendo que se é um carro ou se é fé. Mas Deus, ele trabalha conosco com fé. Ele trabalha conosco na parte espiritual principalmente. Então nós devemos pedir a ele coisas espirituais. Fortalecimento. Devemos pedir a ele, sim, se eu fizer uma prova, eu devo pedir sim a Deus que me abençoe naquela prova. Se eu estiver feito uma prova para uma empresa que eu preciso, que eu quero, que Deus venha me abençoar e me capacitar para aquele trabalho. Se eu merecer aquele carro, que o Senhor me dê condições de trabalhar para que eu obtenha aquele carro. Enfim, essas coisas que as pessoas confundem muito e ao invés de pedir coisas espirituais para se engrandecerem internamente com ela mesma, espiritualmente falando, para que ela possa avançar mais, ela passa o tempo que ela pode pedindo a Deus um apartamento, um carro, enfim. Aqui tem duas coisas para falar. Uma é essa. Quando alguém fala, poxa, eu quero muito aquele carro, pede a Deus que Deus vai te dar. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é isso daqui, ó. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Nesse caso aqui, as pessoas, em sua maioria, se esquece que Deus diz que você precisa ser com o outro da mesma forma que você gostaria que ele fosse com você. Aqui, o nosso Senhor nos diz, nosso Senhor Jesus, ele está dizendo pra gente que nós precisamos fazer aos outros o mesmo que a gente quer que faça conosco. Para que você vai machucar o seu irmão? Para que você vai ofendê-lo? Para que você vai magoá-lo? Para que você vai irritá-lo? Vai fazer com que ele se sinta mal, se não é isso que você quer para você? A gente precisa ter esse equilíbrio, a gente precisa entender que devemos sim fazer sempre aos outros aquilo que a gente quer que faça conosco. Quantas pessoas desejando a morte de alguém? Quantas pessoas, que coisa triste, que desejam que aquela pessoa adoeça até a morte. Será que essa pessoa gostaria que fosse assim com ela? Então são essas coisas que a gente precisa vigiar. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes quando você tá com muita raiva, quando você tá irado, você tá brigando com alguém, é possível sim que você fira aquela pessoa. Mas precisa haver um arrependimento, porque sabemos que a palavra tem poder.
E às vezes você deseja um mal tão grande para alguém na hora da sua raiva que você até se arrepende, mas aquelas palavras ali, elas vão surtir efeito em algum momento. E não podemos esquecer também que a nossa vida é um bumerangue. Sim, ela é. O que você lança aos outros vai voltar contra você. Isso é a lei da vida, é a lei de nosso Senhor. Tudo que a gente faz, o Senhor vê. E Ele vai dar o pago segundo os nossos merecimentos. Vamos então para a última parte do vídeo. Vamos para o versículo 13, que vai nos dizer assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Muitas pessoas, sabemos nós, têm se perdido com o passar do tempo, com o passar de sua vida, o caminho certo. Muitas pessoas permanecem no caminho errado, mesmo sabendo que aquele é o caminho errado. Muitas pessoas permanecem desta forma. E aí você pode me perguntar, por que elas fazem isso? Bom, as pessoas geralmente fazem isso porque é o mais fácil. Porque ali não tem tanta cobrança, porque ali você faz o que você quer, porque ali você é dono de si, porque ali você é o seu próprio Deus, você que manda em tudo, você que manda nos seus caminhos. Tudo acaba sendo de maneira mais, vamos embora, né? Vamos dizer assim. Lá na minha terra a gente fala assim, quer dizer de qualquer maneira. Quando falamos de porta estreita, a coisa é muito pior. A coisa é realmente estreita. A palavra de Deus nos diz isso, que você deve se preparar para segui-lo. Cristo é o caminho estreito. E muitas pessoas, infelizmente, estão se perdendo dia após dia por causa da questão da facilidade. As pessoas, elas não estão mais se importando com a salvação. Muitas pessoas sequer estão acreditando mais na salvação. E aí, ela continua andando pelos caminhos abertos, pelos caminhos mais largos, e esquecem que o caminho que leva a Cristo, que leva à redenção, que leva à salvação, é o caminho estreito, que é difícil demais. Todo cristão que serve realmente ao Cristo vivo sabe o quão difícil é passar pelo caminho estreito. Cada dia é um dia de luta, é um dia de desafios. E é um caminho que machuca, é um caminho de pedras. Mas, se há algo que eu posso falar para você é: não se arrependa de estar no caminho estreito. É Ele que vai te levar ao Senhor. É o caminho estreito que vai te levar à salvação. Por mais difícil que seja, ore a Deus, dobre os seus joelhos, pega o seu terço, vai rezar o seu rosário, vai rezar o Santo Terço, o Terço da Divina Misericórdia, vai pedir ajuda aos anjos, ao seu anjo da guarda, São Miguel Arcanjo, vai buscar força em quem pode te ajudar a caminhar até o fim. Nós precisamos entender que com Jesus as coisas até podem ser mais difíceis, mas é a melhor coisa e a melhor escolha que nós podemos fazer. O nosso amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve ser muito grande. Ele deve ser sinônimo de agradecimento, de gratidão, de fé. E quando você estiver fraco, ele vai te reerguer. Ele vai estender as mãos para você e te ajudar a levantar. Mas não perca o seu foco, que é Jesus, que é a salvação. Esqueça o caminho largo.
porque este é o caminho da perdição, esse é o caminho do pecado, esse é o caminho da morte. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Quantos jovens estão perdendo as suas vidas porque querem seguir o caminho largo? Quero dizer com isso que comigo ou com você que está no caminho ou tenta, porque a gente tenta todos os dias, né? Nos manter no caminho estreito. Pensa que conosco pode não acontecer alguma coisa ruim? Claro que pode. Claro que pode. Mas existe uma grande diferença. O Senhor estará conosco em qualquer momento. Em qualquer momento difícil e ruim que nós passarmos e vivermos, Deus estará conosco. Nosso Senhor Jesus Cristo estará nos guiando. Ele tem o pago para cada um de nós. Tudo será de acordo conosco. Nós temos o livre arbítrio para então escolher entre um caminho e outro. Muitas pessoas estão simplesmente usando esse versículo aí, simplesmente para falar, simplesmente para alertar de alguma forma, mas não estão levando tão a sério quanto deveriam essa questão de caminho largo e caminho estreito. Meu irmão, eu te convido a vencer os seus obstáculos em Cristo Jesus, a colocar todas as suas dores, todos os seus ralados, todas as suas angústias, mágoas, tudo de ruim na sua vida, eu te convido a colocar na cruz e entregar para Deus. Coloque num cestinho e deixe ir. Deus vai dar o caminho certo para todas as coisas. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo agora com a gente. Mas daqui a um tempo Deus vai mostrar para a gente por quê. E nós seremos gratos. E nós entenderemos o que Deus quis a todo momento falar conosco, fazer conosco. É caindo que a gente aprende a levantar. E cair na estrada aberta é muito mais difícil do que cair num caminho estreito. Principalmente no caminho onde Jesus está. Jesus é o nosso foco. Peça a Maria Santíssima para segurar a sua mão e te guiar até Jesus. Eu vou ficando por aqui e eu desejo que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te conduza sempre pelo bom caminho. Que as bênçãos de Deus sejam sobre você e estejam sobre sua casa a todo instante. Grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.